Boa tarde, Gilson. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Vamos lá, né? Beleza. Gilson, a ideia é a gente bater um papo aqui hoje sobre um assunto que tem aí a ver com o teu dia a dia. Você que é economista, que trabalha na área de consultoria com biocombustíveis. E a ideia é a gente bater um papo, entender um pouco do cenário do biocombustível no Brasil, né, o cenário que vinha vindo, e aí também um pouco do cenário atual. As coisas estão mudando muito rápido, né? Semana a semana tem coisas acontecendo nesse momento. Entender um pouco disso e aí a gente fazer uma correlação com o cenário de biocombustível e também uma correlação com o mercado de transportes, né? A gente fazer aí alguma correlação entre essas duas áreas. Então esse é o objetivo do nosso bate-papo, para a gente deixar então, essa conversa aqui como material de busca aí na internet, vai ficar disponível no YouTube da E-Fleet. Bom, eu quero começar, Gilson, pedindo para que você então se apresente agora também de forma objetiva, mas dizendo um pouco da tua experiência nesse mercado de biocombustíveis, quem sabe se tem alguma experiência também por algum tipo de segmento de transportes, enfim, a gente entender isso aí, e aí a gente parte para o contexto mesmo do nosso bate-papo. Legal. Bom, não tem como a gente não falar de biocombustível sem falar de transporte, né? É verdade. Porque sem o transporte não existiria o biocombustível. E a minha área de formação é economia, né? Eu fiz uma pós na FGV, em gestão financeira e controladoria. E o MTA, cara, da UFSCar me ofereceu uma oportunidade da gente fazer um curso chama MTA, né, que é de técnico, né, e o B de business no MBA, em gestão sucroenergética na época chamava o curso. Certo. Né? E isso fez com que a grade extracurricular dos cursos de pós-graduação ficasse também voltado para esse segmento, porque ele era muito mais técnico de campo, de prática, do que de sala de aula, né? Aí a galera que tinha mais essa curiosidade de outras áreas, outros departamentos, porque o segmento é muito grande, acabou tendo essa oportunidade de fazer esse curso também. Tá bom. Também já fui fabricante de equipamentos, né? Já tive uma indústria metalúrgica, então a gente atendeu aí indústrias aqui no mercado brasileiro, na América Latina, em geral, né? A gente já foi bastante curioso em buscar inovações tecnológicas, viajando aí para o mundo afora, inclusive até buscar biotecnologia. Por incrível que pareça, a China, ela tem uma expertise muito grande em biotecnologia da cana-de-açúcar, cara. Olha aí. Né? Então, só que foi na época antes da pandemia que eu fui para lá, agora já faz um tempo já. Então, assim, de experiência global, a gente tá em várias áreas aí, né, que a gente pode dar essa consultoria para o cliente, porque às vezes ele procura para ampliar uma unidade, para fazer uma unidade nova, para buscar um equipamento específico, e a gente tem um relacionamento muito grande aí, tanto com os fornecedores, quanto com as empresas de inovação, as empresas de feira, né, a FenaSucro, que é a maior feira do mundo, a gente tem um ótimo relacionamento com o pessoal da gestão, da criação, da feira. Então, tudo isso agrega conhecimento para melhorar o nosso network aí, para oferecer os produtos e serviços no mercado. Perfeito, perfeito. Bacana, excelente. Vamos começar, então, o assunto sobre a indústria. E aí eu quero começar o bate-papo contigo. A gente vai fazer um bate-papo aqui até para quem estiver assistindo esse material posteriormente poder saber. A gente vai fazer um bate-papo aqui baseado em algumas perguntas, alguns dados que eu pesquisei e aí ouvi a tua opinião. Uma coisa que eu tenho procurado, Gilson, propor na produção de conteúdo para a internet é a gente sempre ser uma alternativa de reflexão, porque eu percebo que cada vez mais criadores de conteúdo na internet, independente se são pessoas físicas ou até material institucional, estão muito cheios de verdades absolutas, e a gente sabe que a verdade é uma construção de muitos inputs, e não alguém querer achar que é dono da verdade. Então,
A ideia é a gente produzir reflexão e não bater o martelo, porque para bater o martelo, acho que só Deus que consegue, né, cara? A gente só tem uma parte do conhecimento, mesmo que muito profundo, de uma área. Então, a ideia é a gente refletir aqui através de algumas perguntas, tá bom? Muito profunda, mas acaba sendo superficial. Exatamente, exatamente. Show de bola. Então, eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta, Gilson. Eu pesquisei algumas informações e eu já quero começar direto no momento que a gente se encontra, no cenário das usinas. Esse mercado, pelo que eu pesquisei, aí, se você tiver uma informação um pouco diferente, inclusive pode me corrigir aí, é um mercado da produção de etanol de algo em torno aí de 100 bilhões de reais anualmente, né? Então, mercado gigantesco de produção. E no atual momento que a gente está, indo aí para a 7ª, quase 8ª semana de lockdown aqui no Brasil, já existe uma parte das usinas sucroalcooleiras que já estão com grande dificuldade. Uma pesquisa que eu li, inclusive agora, do início da semana, dizendo que talvez 25% das usinas já estão em grande dificuldade, a ponto de, se o lockdown durar mais algumas semanas ou se a retomada da economia não for tão acelerada após o lockdown, vão entrar em processo de recuperação judicial ou até mesmo falência. Então, eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Como é que nesse momento está o mercado, principalmente a questão das usinas? Como é que as usinas estão reagindo nesse momento de diminuição da demanda natural para qualquer tipo de combustível, né? E o adendo porém, a diminuição brusca do preço do petróleo internacional pressionando ainda mais o etanol brasileiro. Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse contexto. Tá. Vamos lá. É muito difícil a gente responder, como você mesmo fez na introdução, né? Por mais que a gente tenha um determinado tempo de vivência no setor, é muito difícil a gente responder, as usinas estão fazendo isso. Uhum. Porque, na verdade, cada usina ela tem uma particularidade. Certo. Você entendeu? Uhum. Então, é muito. Eu vou colocar assim, pelo menos uns 3 pontos, né? Legal. O primeiro ponto, as usinas que estavam em dificuldade, estavam em processo de recuperação judicial, né? E tinham lá um plano para se recuperar, permanecendo da forma que está a demanda e preço, principalmente, muito raro essas usinas vão conseguir esse plano de cumprir o seu plano de recuperação judicial. Perfeito. Muito fácil decretar uma falência nesse caso. Tanto é que a gente... Até porque, pelo que eu percebi, nós já tivemos... Isso varia bastante de estado para estado, mas a gente já teve uma redução considerável no preço do etanol nos 27 estados, correto? Correto. E o etanol baixou no começo da pandemia a preço de 8 anos atrás. Uau! Você entendeu? Abaixo do preço de custo. É impossível, né? Aí, você dar viabilidade num preço desse. E aí eu te pergunto, e aí você volta, inclusive, lá para a pergunta principal, mas nesse parênteses que você fez, ao vender o preço abaixo, inclusive porque uma parte dos produtores não tem como estocar, é algo nesse sentido? Porque o que regula o setor, na verdade, seria o Consecana, né? Mas o Consecana ele vai estar atrelado ao preço da commodity internacional, então o açúcar ajuda, né? Uhum. Então, quando a gente tem uma referência de preço de mercado internacional, também já pegando o gancho lá nos preços baixíssimos do barril de petróleo, certo. Depois a gente entra com um pouco mais de detalhe nesse assunto, porque a gente vai falar de RenovaBio, uma parte muito importante aqui do nosso país, mas as empresas elas não têm como estocar, então elas têm que soltar o seu produto. Perfeito. E para ela soltar o seu produto, ela tem que ser a oferta e demanda do que a gente tem na economia tradicional, né? Uhum. Não baseado no que a gente tem de efeito macroeconômico, um efeito totalmente oposto do que está acontecendo agora nesse período de pandemia, entendeu? Uhum. Então, basicamente é isso. Legal. Então, voltando lá à pergunta inicial, então você estava dizendo que
são pelo menos 3 cenários. O primeiro é das usinas que já estavam em recuperação judicial, e eu percebi na pesquisa que eu fiz que tem uma grande parte das pequenas e médias usinas que estavam em recuperação judicial, né, tentando se voltar a uma operação normal. E aí, continuando então. O segundo grupo de usinas seriam aqueles grupos de usinas que elas estão no mercado de forma, vamos falar assim, com fluxo de caixa até que saudável, né? Mas vai sofrer muito impacto pelo preço do etanol que está atualmente, né? As que têm condições de partir para açúcar, certamente estão indo para açúcar, que está remunerando muito bem o açúcar nesse período do ano agora, né? É a primeira vez na história, que é muito raro, a gente tinha uma correlação de câmbio, né, com a commodities açúcar. Uhum. Então, quando o câmbio subia, o açúcar baixava, ou quando o câmbio baixava, o açúcar subia. Então, a gente tinha essa correlação. Certo. Esse ano está totalmente o inverso, a gente nunca viu isso. Quer dizer, câmbio muito bom, uhum, né? E o preço do açúcar também bom. Só que a gente não tem a demanda do etanol. Então, as usinas que têm a condição de partir para açúcar, elas estão sendo mais açucareiras. E isso as usinas que estão com fluxo de caixa estável, tá, né? Aí a gente tem o terceiro grupo, que são as usinas que têm o fluxo de caixa estável. Elas podem ser açucareiras e podem ser destilarias, claro, uhum, né? Uhum. E aí elas têm a capacidade de estoque. Essas vão a que menos sofrer nesse período. Tá bom. Né? O que está acontecendo, um fato que tem tudo a ver com a tua pergunta, uhum, é o governo buscar alguma forma de linhas de crédito para essas companhias, para poder pelo menos armazenar o estoque com um preço relativamente a preço que seria um preço de mercado, para não ter tanto impacto na sua atividade econômica.